Olá, meu nome é Giovana Duarte Guimarães e Silva, estudo Medicina Veterinária na Faculdade Anhanguera de Anápolis e estou no 10º período. Vou apresentar agora minha defesa de TCC com o tema Doenças respiratórias de bezerros. Com a expansão das cidades, a necessidade contínua de alimentos e pouco espaço para a produção, os produtores tiveram que procurar novos meios eficientes de criação de bovinos. Um modelo que exigisse pouco espaço e menor tempo de obtenção de resultados. Assim chegou ao sistema de confinamento. Se tratando de riscos sanitários e prejuízos econômicos, as doenças respiratórias bovinas se destacam. São doenças de início silencioso que causam queda na produção do rebanho. A implantação de manejo e tratamento preventivo são métodos para suprir os prejuízos oriundos das doenças respiratórias, que causam grandes prejuízos aos confinadores. A pneumonia de confinamento é o resultado de uma ruptura do equilíbrio entre as defesas naturais do animal e os fatores externos que favorecem a doença. Este desequilíbrio aparece mais frequentemente no animal que é incapaz de superar uma modificação do seu ambiente ou de se adaptar. O estresse interfere nos mecanismos de defesa e de limpeza do aparelho respiratório e favorece a proliferação de micro-organismos e a produção de toxinas. É responsável pelo aumento de prejuízos por mortes, gastos com medicamentos, mão de obras e queda na produção. Os fatores estressantes durante o transporte são manejo pré-transporte, vibrações, superlotação, temperatura, umidade, gases, contenção, carga e descarga e privação de alimento e água. Esses animais são mais propensos ao vírus, que causam lesões no trato respiratório, facilitando a contaminação por bactérias, causando a famosa pneumonia. Nos impactos econômicos, a doença respiratória bovina é responsável por 75% das doenças em confinamento, causando 50% das mortes, ficando à frente de problemas como acidose e laminite. Os animais crônicos têm redução de até 8,4% no seu peso final e perda de 24,7% na qualidade de carcaça. A ocorrência de pneumonia subclínica é mais elevada, com significativas perda de desempenho. O custo com tratamento chega a 30%, enquanto as perdas no ganho de peso e qualidade de carcaça representam 70%. As principais pneumonias em bovinos são causadas por PRSV, P13, IPR, PFD, bactéria P. mutocida e bactéria Mycoplasma bovis. Principais pneumonias de bezerro. Eles possuem um fator predisponente que está associado à falta de imunidade dos bezerros. Ela ocorre sob dois principais sistemas de manejo. O bezerro jovem, estabulado, são desmamados de suas mães poucos dias após o nascimento, alimentados com o sucedâneo lácteo ou leite até serem desmamados, com 5 a 8 meses de idade. Sob tais condições, esses bezerros podem sucumbir a uma de duas síndromes respiratórias. A primeira delas é conhecida como pneumonia crônica, que possui presença de bainha linfofolicular ao redor dos bronquíolos. A segunda tem início mais repentino e agudo, e tem o nome de pneumonia aguda. A segunda síndrome está associada com um sistema de manejo que envolve bezerros lactentes desmamados, em geral com 6 meses a 2 anos, criados ao ar livre. A doença surge após transporte e estabulação e resulta em uma afecção mais conhecida como febre do transporte ou shipping fever. Na pneumonia de bezerros, a causa é muito complexa, tanto na forma aguda quanto na forma crônica, pois a doença é multifatorial. Geralmente, acomete bezerros criados sob condições de confinamento, os quais são transferidos da propriedade em idade precoce. As causas da doença envolvem micro-organismos infecciosos, ambiente e manejo dos animais. Etiologia. Possui um grande número de micro-organismos infecciosos que foram isolados e definidos como causadores das pneumonias crônicas e agudas de bezerros. Muitas vezes, a forma enzootica é denominada de pneumonia viral. Os três principais micoplasmas são o M. bovis,
M. dispar e Ureaplasma spp, embora o envolvimento de M. canis tenha aumentado. Em relação ao vírus, os mais implicados são o BRSV, P13, IBR e o vírus da diarreia bovina. As bactérias patogênicas envolvidas formam uma longa lista, umas mais recorrentes e outras não. Aqui eu fiz um quadro para mostrar para vocês os tipos de vírus, micoplasmas e bactérias envolvidos na pneumonia enzooótica. O ambiente. Em bovinos, o controle de temperatura corporal é bem desenvolvido, pois eles conseguem tolerar tanto calor quanto frio. O principal efeito climático é decorrente da própria instalação onde os animais são mantidos. Correntes de ar em instalações construídas de forma incorreta podem resultar em resfriamento e aumento da taxa metabólica, com provável redução da resistência às infecções. No manejo, é correto a observação adequada do colostro, o desmame bem-sucedido, evitar grande número de bezerros de diferentes origens, limpeza e desinfecção adequada das instalações, e incorreto animais mais jovens mantidos com os animais mais velhos, além dos fatores econômicos, como a não vacinação. Na epidemiologia, é difícil determinar a prevalência da doença, pois a maior parte dos bezerros acometidos não são tratados. Em uma pesquisa com animais criados para a produção de leite, notou-se que 11% deles apresentavam importantes lesões de pneumonias. Estimou-se que isso resulta em uma redução de 7,2% no ganho de peso do animal. Os sinais clínicos são diminuição da ingestão de alimentos, tosse, animais apáticos, cabeça em posição mais baixa que o normal, febre de 40 a 41,6 graus Celsius, pelos opacos e com sinais de suor, secreção nasal mucopurulenta, corrimento ocular mucoide, taquipneia e dispneia. O diagnóstico pode ser feito com suave nasofaringiano ou realizar lavagem broncoalveolar para pesquisar a presença de bactérias, vírus ou micoplasmas. Estes últimos dois grupos de micro-organismos requerem coleta em um meio de cultura. O tratamento é feito com antibióticos, corticosteroides, expectorantes e como tratamento suporte vitaminas do complexo B e vitamina A. Aqui são alguns exemplos comerciais desses medicamentos, que é a terramicina, o fortilozin, Asium, Alivivê e Monovin A. Na profilaxia, é correto a aquisição de animais saudáveis, sistema de transporte e manejo que diminua o estresse, alimentação e instalações adequadas, um bom protocolo sanitário e vacinação. É essencial que o manejo seja eficiente e os funcionários gentis no momento da lida com os animais, para que eles não sofram tanto estresse. Considerações finais. O complexo das doenças respiratórias dos bovinos é o resultado de uma ruptura do equilíbrio entre as defesas naturais do animal e os fatores externos que favorecem a doença. Este desequilíbrio aparece mais frequentemente no animal que é incapaz de superar uma modificação do seu ambiente ou de se adaptar. O estresse interfere nos mecanismos de limpeza e de defesa do aparelho respiratório e favorece a proliferação de micro-organismos e a produção de toxinas. Múltiplos agentes são envolvidos no processo da doença, e o principal desencadeante é o estresse, que causa queda nos mecanismos de defesa. Inspeções regulares de todas as áreas do confinamento devem ser rotineiras, a fim de evitar animais doentes ou agravamentos de problema de saúde, e o hábito da necropsia em todos os bovinos mortos deve ser adotado. Muito obrigada à Faculdade Anhanguera de Anápolis e a todos os professores que me fizeram chegar até aqui.